Tudo bom, pessoal? Meu nome é Pedro Henrique, eu estou aqui com a Giovana, nós estamos começando mais um Vibe Talk. Para quem não sabe, Vibe Talk é um assunto dos jovens da Igreja de Canoas, em que nós trazemos assuntos da atualidade para debater com possíveis convidados que entendem do assunto. Hoje nós estamos trazendo um tema especial do Dia dos Namorados, mês dos namorados. Provavelmente, se possível, esse vídeo vai subir no dia 11 ou no dia 12, que é o Dia dos Namorados, para quem não sabe. E para quem não acompanha, nós estamos fazendo essa linha, é o terceiro vídeo que nós soltamos. Para ti que está seguindo, nós temos disponível ali na nossa página do YouTube mais 2 vídeos em que nós falamos sobre cultura do cancelamento e sobre biscoitar. Hoje nós estamos trazendo esse tema especial sobre relacionamento e no próximo nós vamos continuar essa linha de assuntos que estão em alta na atualidade. Hoje é um tema especial sobre relacionamento. Então nós convidamos aqui a nossa amiga Bárbara, que está congregando lá na IBC, na igreja do pastor Igor. Do pastor Igor, confundi o nome do pastor, mas eu lembro quem era o pastor. Nós vamos fazer um intervalo agora, fazer Bárbara cantar um pouquinho. Bárbara vai estar trazendo louvor pra gente. Tudo bom? Essa é das antigas. Vamos lembrar. Tu vens ao meu encontro, repousas dentro do meu coração. O som de tua voz eu escuto, tudo tem mais valor. Eu banho os teus pés com lágrimas e prostro meu rosto em adoração. Não mais me pertence o que virá, tudo é teu, Senhor. Teu perfume enche o meu lar, tua graça me basta e me faz feliz. Tuas mãos eu quero tocar e render meu ser, declarar o meu amor por ti. Tu mereces muito mais do que eu possa te dar. Tudo que tenho, tudo que sou, derrama os teus pés, Senhor. Os meus sonhos são todos teus, teus altares são meu prazer. Não cessarei de te beijar, meus lábios serão para o teu louvor. Eu banho os teus pés com lágrimas e prostro meu rosto em adoração. Não mais me pertence o que virá, tudo é teu, Senhor. Teu perfume enche o meu lar, tua graça me basta e me faz feliz. Tuas mãos eu quero tocar e render meu ser, declarar o meu amor por ti. Tu mereces muito mais do que eu possa te dar. Tudo que tenho, tudo que sou, derrama os teus pés, Senhor.
Muito obrigado, então, Bárbara, pela presença. A Bárbara e Fezinho estão trazendo louvor aqui para nós. Então, como eu havia falado, esse tema ele é especial. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento. E nós decidimos, então, convidar um casal muito conhecido por nós aqui, muito íntimo nosso. São um casal que atualmente está pastoreando as nossas igrejas da Betel da Zona Sul, de Porto Alegre. É o Duzão e a Cláudia. Tudo bom com vocês? Firme? Primeiras damas. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Já tenho que... A gente queria começar, então, para abrir um pouquinho, para a gente soltar um pouquinho, a gente queria perguntar quantos anos, mais ou menos, vocês têm de casados ou de relacionamento? Quantos anos vocês se conhecem, vocês se gostam, então? Namoro, noivado, casamento, 10. 10 anos, 2 filhos. E muito amor. Muito amor. 8 anos de casado, né? Para ser mais específico. 1 ano de namoro, 1 ano de noivado. 1 ano, certinho. Então, com esse tempo de experiência, a gente quer começar com uma pergunta, que é fatídica. A vida de casado é boa e só perde para de solteiro? Vida de casado, Pedro, é boa demais. Vou te dizer que quando eu paro para pensar na versão Cláudia solteira, coitada, porque a versão Cláudia casada é Mulher Maravilha, muito melhor. Mas eu ainda estou na dúvida, tu falou que no Vibe Talk vocês trazem alguns especialistas no assunto, né? Vocês estão contando conosco para isso? Bom, muito. Casal é exemplo para muitos jovens daqui. Olha ainda. só, galera, casar é bom demais, né? A vida de casado é muito boa. Mas tudo depende da pessoa, tudo depende de como você é. Você é bem resolvido com sua vida? Porque se você não é bem resolvido, ser solteiro é ruim. Se você não é bem resolvido, ser casado é ruim. Tudo é ruim. Seja bem resolvido, né? Seja bem resolvido com Cristo, que aí você vai estar bem solteiro e quando você achar alguém, você vai estar bem também. Bom, muito obrigado. Para saber um pouquinho da história de vocês, então a gente queria perguntar como que vocês se conheceram. Conta um pouquinho para nós. É interessante como nós nos conhecemos, porque foi bem numa época em que eu já conhecia Cristo e estava vivenciando aquela ansiedade por eu preciso ter alguém, eu preciso encontrar alguém. E eu lembro que eu observava a cidade pequena, você consegue, de certa forma, fazer um mapeamento e eu pensava, meu Deus, não tem ninguém nessa cidade para mim. E certo dia eu estava no trabalho, sentada ali na aula vaga, e quando eu olho à minha frente, sentado à outra mesa, estava Eduardo. E foi assim, foi algo muito interessante, porque eu nunca havia enxergado Eduardo. Sabe quando você tem alguém que você está sempre ali convivendo, mas você nunca enxergou? E de repente deu um estalo e eu olhei para aquele cara que estava ali lendo e pensei, até que dá um jeitinho. Rapaz. E eu confesso, eu acho que foi amor à primeira vista. Eu olhei para ele e pensei, tem esse cara. E aí comecei a investir nele. Eu já conhecia ela de observar, né? Porque, como ela disse, cidade pequena, todo mundo sabe de todo mundo. E eu não era crente ainda. Então, a vida devassa, a gente fica de olho em toda potencial vítima. E eu já estava de olho nela também. A vida de solteiro de ambos afetou algo depois que decidiram viver um relacionamento? Se sim, o quê? Para mim, sim, porque, como eu falei, eu não era cristão, mas aí depois eu me converti e depois da minha conversão a gente começou a namorar. E na vida antes de Cristo, o namoro é daquele jeito, né? Sem pensar no que a Bíblia diz. Mas quando eu me converti, eu já entendia muito bem qual era o ensinamento bíblico sobre o assunto. Cláudia já vivia com Cristo há um bom tempo. E a gente começou o namoro com a intenção de ser um namoro santo. Então, o que dificultou da minha vida de solteiro para o relacionamento foi isso, principalmente na questão sexual, né? Uma vida de prática sexual, agora entrar na vida com Cristo e se segurar para viver o que a Bíblia ensina, para depois do casamento. Foi
a batalha de 2 anos que Deus nos segurou, nos orientou e nos fortaleceu para aguentar o baque? No meu caso, eu acho que não afetou tanto, porque eu sempre fui uma pessoa mais quietinha, mais na minha. Então, na verdade, foi melhorar a minha vida. Na verdade, a minha vida de solteira era... Sem graça. Né? Sem graça, né, amor? Coitado. Sem graça. Aí apareceu ele e, nossa, afetou positivamente, na verdade. Afetou positivamente porque ele veio preencher, ele veio para somar, trazer um equilíbrio na minha vida, um equilíbrio emocional principalmente, porque a minha vida emocional ela não era tão bacana assim, e ele veio para fazer esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio, e isso foi muito bom até hoje. Eu tenho esse cara aqui para me equilibrar. Oh, aleluia. Próxima pergunta. O que vocês diriam, que conselho vocês dariam a alguém que tem algum trauma de relacionamento por causas do passado, violências, abusos, e não consegue viver outro relacionamento? Antes de entregar minha vida para Jesus, mesmo tendo, como eu falei antes, uma vida mais tranquila, eu era do mundo, né? Eu conheci o mundo, eu conheci outros relacionamentos, eu vivi outros relacionamentos. E, de certa forma, algumas dessas coisas que tu perguntou aí, eu vivi. Por exemplo, eu tive muitos namoros em que ou eu fazia de tudo para agradá-lo, tipo, eu acabei a minha vida, agora a minha vida é só em função daquele cara e eu tentava fazer de tudo para agradar ele, ou em outro... me traía, eu já fui traída, acho que não uma, mais de 2 vezes, e isso em mim gerou alguns traumas, de certa maneira, gerou alguns traumas emocionais, porque eu ficava fragilizada. E eu precisava encontrar uma saída. Eu vou entrar num novo relacionamento ou não? Essa era os questionamentos que eu tinha na minha vida antes de Cristo. E como eu me sentia sozinha e eu tinha sempre essa fragilidade de que eu preciso de alguém, eu não vou conseguir sozinha, eu mergulhava em outro relacionamento. E aí acontecia outras coisas parecidas, e eu sofria, e eu me frustrava, até que eu conheci Jesus. Conhecer Jesus foi tipo assim, agora eu preciso me aprofundar nesse relacionamento aqui. Mais ou menos. Tanto é que foi nesse período que eu estava um pouco desesperada em relação ao relacionamento que eu conheci Eduardo. Que eu me converti, eu entendi que Cristo realmente estava ali para me curar, para me sarar. Eu entendi que Cristo morreu na cruz por mim, que era aquele mesmo o caminho, só que eu ainda estava naquele eu preciso de alguém. Eu ainda continuava, eu preciso de alguém. E quando eu conheci Eduardo, e depois de 2 anos, não foi assim, nós nos conhecemos e já começamos, não. Eu ainda fiquei 2 anos de luta até nós começarmos a namorar. Veio esse equilíbrio, que talvez Eduardo vai falar aí depois e mais à frente em algumas outras questões, pode ser que surja, dessa questão de que nós precisamos, né, nos curar primeiro, nós precisamos ser bem resolvidas. Eu precisei também, durante esses 2 anos aí de luta, até começarmos a namorar, eu precisei ser eu. Eu precisei entender que eu não precisava, para me preencher de um relacionamento com outra pessoa. Eu precisava primeiro me preencher com Cristo. Quando Cristo me preencheu, aí eu enxerguei esse cara. Traumas necessitam de cura, né? Todo e qualquer trauma que é vivido em um relacionamento, a gente precisa colocar em prática o que a Bíblia diz. A Bíblia nos orienta a perdoar. É muito difícil, né? Perdoar quando alguém te magoa, mas é justamente o que nós devemos fazer. Jesus traz um exemplo disso quando ele traz a parábola do servo incompassivo em Mateus 18, que ele fala de um servo que teve a sua dívida perdoada, mas esse servo não tem a mesma prática de perdoar aquele que lhe deve. Nós fomos perdoados por Cristo pelos pecados que cometemos. Nós também somos convidados a perdoar aqueles que cometeram pecados conosco. Aquele que esteve em um relacionamento, aquela pessoa que esteve em um relacionamento e foi machucada,
magoada, antes de entrar num outro relacionamento. O ideal é o perdão, é necessário liberar o perdão, para depois partir para um próximo relacionamento. Além do perdão, olhando para a Bíblia, eu vejo muito claro os critérios. Precisamos ter critérios. O jovem solteiro precisa ter critérios. Aquele que não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Aquele que não sabe que pessoa quer ter ao seu lado, qualquer pessoa serve. E essa qualquer pessoa que aparece no meio do caminho pode ser uma fonte de um novo trauma. Então, deixe claro os seus critérios para se relacionar com alguém. Olhando para a Bíblia, nós podemos enxergar a situação de Isaac. Abraão deixou critérios claros para Isaac, para ele escolher a futura esposa. Rebeca se encaixava certinho nos critérios que Abraão deixou para Isaac. E ele seguiu os critérios e foi abençoado nisso. Obrigado. A próxima pergunta, eu acredito que ela seja uma dúvida que muitos jovens, muitos adolescentes atualmente têm. Seguinte, existe rápido demais em um relacionamento cristão? Existe. E talvez esse rápido demais em alguns relacionamentos é o que tem gerado traumas, como nós mesmos acabamos de falar, né? É o que tem gerado a inconstância, é o que tem gerado a quebra do compromisso. E voltando, a gente precisa entender que relacionamento cristão, ele não pode ser comparado ao relacionamento que nós vemos aí no mundo. Um relacionamento cristão é algo totalmente diferente. Relacionamento cristão, ele é um compromisso. E falando em rápido demais, Eduardo e eu nós tivemos em torno de uns 2 anos até começarmos a namorar. Depois daquele dia que eu enxerguei Eduardo, eu já tinha, na verdade, critérios. Quando eu me converti, quando eu entendi que Jesus era aquele que me preenchia... A lista era grande. Eu defini critérios. Porque tinha muitos meninos na minha igreja, tinha muitos meninos nas outras igrejas, muitos rapazes. Mas eu precisava entender o que é que eu quero. O que é que eu quero para a minha vida? Eu vou querer alguém parecido com aqueles outros que eu já tive lá no passado e que me fizeram sofrer? Então, o que foi que eu fiz? Eu defini critérios. Alguns critérios até que algumas pessoas meio que me julgavam, achavam exigente demais. Mas eu defini alguns critérios. E Eduardo só não se encaixava no principal. Eduardo não era de Cristo. Eduardo, eu conhecia, passei a observá-lo e ver, ele não era de Cristo. Então, e agora? O cara que eu vejo que é para mim, mas não é teu, Senhor. E foi aí que eu comecei a orar. Orar. E esse orar, e esse pedir ajuda de amigos íntimos, foram 2 anos. Então não foi rápido. Não foi rápido demais. Por isso que eu penso que o rápido demais no relacionamento cristão, ele até pode existir, mas talvez ele não vai permanecer. E quando a gente fala em rápido demais, a gente precisa olhar para a geração atual. Quando comparamos relacionamentos de antigamente, a gente vê casos, talvez os pais de vocês começaram a namorar quando eles tinham 16, 17, 18 anos, mas era uma geração que era uma geração mais madura, uma geração que com 15 já trabalhava, já tinha grandes responsabilidades, e a geração atual, com 15, com 16, talvez a maior preocupação seja passar daquela fase naquele jogo do videogame, ou quanto eu vou conseguir de curtidas no Instagram. E é uma geração imatura, e é difícil para essa geração ouvir isso, né? Como é que eu vou ouvir que eu sou imaturo? Mas as pessoas têm dificuldade de uma foto que foi postada no Instagram e não teve curtida suficiente do que ela queria. Ela já começa a ficar triste com aquilo. Como é que essa pessoa está pronta para um relacionamento? Existe rápido demais? Claro que existe, principalmente no ponto da maturidade.
Mas a gente bate muito na tecla dos critérios, porque os critérios poupam muito a estrada a ser percorrida. Quando você observa que alguém não se encaixa nos critérios, você nem perde tempo observando. Quando você observa que alguém está nos critérios, é um processo de observação anterior ao interesse. Cláudia já me observava antes mesmo de saber que eu tinha interesse nela. Eu já a observava antes mesmo de ela saber, de eu saber que ela tinha interesse em mim. Então, quando casa o interesse, quando surge o interesse, a gente já tem o portfólio no cérebro, né? Ela já faz isso, ela é assim, ela conversa desse jeito, ela gosta desse tipo de coisa, ela ri das minhas piadas, por incrível que pareça, é a pessoa certa, né? Então, esses critérios nos poupam tempo. Ao mesmo tempo que existe rápido demais, os critérios podem fazer as coisas acontecerem mais rápido também. Porque nós só começamos um relacionamento com quem se encaixa naqueles critérios. É isso, né? Bom, já quase encaminhando para o nosso intervalo, a gente queria fazer mais uma pergunta. Seria, vocês consideram um relacionamento cristão mais feliz do que um relacionamento que não é cristão? Com certeza. Sem dúvidas. É claro que a gente precisa botar um filtro na situação, né? Porque nem tudo que tem o rótulo de cristão é cristão de verdade. Existem muitos cristãos que são cristãos apenas da boca para fora. A Bíblia já nos prevenia quanto a isso. Jesus já disse, haverá joio no meio do trigo. Você não pode avaliar o relacionamento cristão de um casal, que vamos usar essa terminologia que é muito forte, mas a Bíblia usa. A gente não pode comparar com um casal que é joio, um casal que é um lobo em pele de cordeiro. Dentro da igreja existem casais que são joio, que não são cristãos verdadeiramente, que não vivem, não colocam em prática o que a Bíblia diz. E olhando para esses casais, você pode dizer, casamento é ruim demais. E casamento de crente, então, é péssimo, porque eu conheço 3 casais crentes que o casamento deles é uma lástima. E a gente não pode colocar isso como critério. Mas quando olhamos para um casal que se esforça para viver verdadeiramente o que a Bíblia diz, obviamente, podemos perceber que o relacionamento cristão é melhor. Isso mesmo. Relacionamento cristão, cristão mesmo. Raiz. Nutella, não. Aquele que está à luz da palavra, né? Porque parece que a palavra cristão meio que viralizou por aí, qualquer um pode falar, e quando se ouve relacionamento cristão, talvez a nossa geração já pense, é só mais um relacionamento que tem uma terminologia de cristã. Mas nós precisamos entender, quando estamos falando de relacionamento cristão, nós estamos falando daquele que está à luz da palavra. Eduardo e eu, nós tivemos que nos esforçar durante aqueles 2 anos para manter a nossa santidade. Porque nós estávamos à luz da palavra entendendo que sexo antes do casamento é pecado. E nós não queríamos cometer aquele pecado à luz da palavra. Logo, ficamos mais felizes, né, Mas amor? agora imagine aí, eu com a minha experiência, né, de ter uma vida sexual ativa, depois começar um relacionamento sem isso, com essa experiência, eu vejo que é uma das áreas mais difíceis de você se controlar. Controlar o impulso sexual é uma área muito complicada. Então, se nós construímos um relacionamento de 2 anos se controlando nessa área, quando nós entramos no casamento e colocamos ela em prática, nós vamos ter outras áreas nas quais precisaremos nos controlar. Alguém que se controlou durante 2 anos para não fazer o que o corpo está pedindo para fazer, ele vai ter muito mais controle para não levantar a mão e dar um tapa na esposa quando ela discorda de algo que a gente queria fazer. O autocontrole que essa prática na área sexual gera em um casal é tremendo, e a gente colhe isso até hoje. Efésios 5 é um texto muito referência para casais, e lá o texto diz: maridos, amem suas esposas, esposas, respeitem os seus maridos.
E parece que vai direto no calo, né? Vai direto no calo dos homens. Os homens têm mais dificuldade de demonstrar carinho, de demonstrar amor. Vai direto no calo. Mulheres, parece que a guerra do sexo é algo que é financiada, propagada, tem até programas com esse nome. Então parece que as mulheres são instigadas todos os dias a querer mostrar que quem manda em casa são elas. Então vai direto no calo dos dois. E o texto diz: maridos, amem suas esposas, esposas, respeitem seus maridos. E hoje a gente vive no nosso casamento isso. A minha esposa nunca faltou com respeito comigo. Eu agradeço muito a Deus, porque essa mulher é demais. Ela me respeita demais. Até nas minhas burradas ela me respeita. Até para falar que eu errei, ela fala com respeito. E eu me esforço para amá-la também. Todo homem é um bicho bruto que demora para mostrar isso, né? E o interessante nisso tudo também é que eu falei para vocês que na minha vida pregressa, passada, eu tive alguns traumas. E um dos traumas que eu acabei trazendo para dentro do meu relacionamento com o Eduardo foi aquela questão da traição. Não que ele me desse motivos para isso, mas quando você já vivenciou algumas situações e você já foi traída, não tem jeito. Algumas coisinhas você pensa, né, mano, recebi um bilhetinho 10 meses, como assim? Você já começa a ficar meio que pirada. E eu comecei a ficar muito ciumenta. No início do nosso casamento, Eduardo era um cara que ele tinha muitas amigas. Não eram só amigos, eram muitas amigas, sabe? Algumas permanecem até hoje, outras era porque eu estava imaginando aquilo mesmo. E eu morria de ciúme dessas amigas. Era tipo assim, vamos ter que ir num evento e todas elas estarão. Eu pirava, a gente brigava muito. Até que chegou um momento em que eu decidi, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a trabalhar nisso, porque não está legal, não está sendo saudável para o nosso relacionamento. E eu preciso confiar no meu marido inteiramente. Até que eu, orando, buscando no Senhor, eu fui ministrada, assim, tremendamente, assim, pelo Senhor. Foi uma experiência mesmo ímpar. Quando Deus, ele disse o seguinte para mim, assim, era como se Deus estivesse falando para mim audivelmente. Ele não vai fazer isso contigo, ele não vai te trair, porque ele, primeiro, antes de te amar, ele me ama. Ele é meu servo. E por amor a mim, é por isso que ele não vai fazer contigo. Porque ele ama a mim, porque ele é meu. E aquilo assim foi como se tivesse arrancado aquelas últimas farpas de traumas que eu tinha do meu passado. E um alívio. Para vocês terem uma ideia, só de sonhar. Às vezes eu sonhava que aconteceu alguma coisa, eu já acordava assim, quase que pegando Eduardo assim pelo pescoço. No meio da noite, sabe? E depois daquele dia, depois de ter sido ministrada daquela maneira, assim, foi como se tivesse tirado um fardo das minhas costas e o nosso casamento fluiu muito melhor, muito melhor. Os princípios bíblicos, eles são muito saudáveis para nós, né? Às vezes as pessoas ouvem a palavra pecado e imaginam, lá vem esses crentes, traga prazer, querendo me impedir de ser feliz, me impedir de viver o prazer que eu posso usufruir com essa situação. Mas quando a Bíblia nos orienta a nos afastar de algumas coisas, e ela chama essas coisas de pecado, é porque o pecado, ele gera sofrimento. O pecado, ele traz consequências que fazem o mal em nós. Quando Deus nos orienta, se afaste disso, não faça sexo antes do casamento. Deixe o sexo apenas para a pessoa que está disposta a viver o resto da vida com você. Quando a Bíblia nos orienta a fazer isso, ela está nos orientando para o nosso próprio bem. As pessoas não pensam nisso, porque as pessoas são muito imediatistas. Elas querem o prazer aqui e agora. Se precisar burlar regras para ter o prazer que eu estou pensando que essa situação pode me dar, eu vou burlar essas regras. Mas, no final, o burlar dessas regras vai gerar um mal em nós. Imagine, eu costumo falar isso com os jovens, quando a gente fala sobre sexualidade. Imagine se toda a humanidade obedecesse o que Deus orientou desde o início. Porque a orientação de Deus é: o homem encontrará a sua mulher. É singular, né? É monogamia, é só um para cada.
E tá bom, já é demais até, viu? Dá trabalho. Se toda a humanidade fizesse isso, quantas doenças sexualmente transmissíveis teríamos? Quantos filhos indesejados? Quantas traições? Se toda a humanidade tivesse obedecido à orientação de Deus desde o início, tudo seria diferente. Quando a Bíblia diz pecado, nós precisamos ler sofrimento. E por isso que nós entendemos que claramente um relacionamento cristão de verdade, não joio, um relacionamento cristão é muito melhor do que um relacionamento não cristão. Respondido. Então vamos passar para o nosso intervalo com a Bárbara. Bárbara, é contigo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, só tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração
Muito obrigado, Bárbara. Vamos continuar então com as nossas perguntas. Gi tem separado algumas perguntas para nós. Então. De acordo com a Bíblia, como deve ser um casal cristão? A Bíblia, ela é incrível. Eu sempre olho para a palavra de Deus e penso, nossa, Deus é sensacional demais. Porque todos os assuntos nós encontramos na Bíblia, todos os temas. E quando nós falamos em relacionamento, em casal, nós encontramos o como ser um casal cristão dentro da própria Bíblia. E se a gente ir lá para Gênesis, no capítulo 2, vai dizer para o homem deixar pai e mãe. Então já está dando uma dica, né? Já está dando uma dica. Pedro, quando você se casar, lembre-se, Pedro, deixe pai e mãe. Sabe por quê, Pedro? Porque eu quero que tu seja um homem de família que agora vai construir a sua família e eu quero que tu crie maturidade, a tua maturidade com a tua família. Giovana, eu quero que tu se case, deixe pai e mãe, para tu aprender a se unir agora ao teu marido. E não ficar na barrinha da saia. E não ficar ali, aconteceu um negócio, as contas não bateram, e agora? Vamos correr lá para o papai e para a mamãe. Vocês nunca criarão uma maturidade. Então, a Bíblia ela já vem trazendo esse caminho. Uniu-se, deixa pai e mãe. E aí, se a gente ir lá para Mateus 5, Jesus ele vai reforçar isso. Jesus vai reforçar também, dizendo para nós deixarmos pai e mãe. E lembrar que o que Deus une, não separe o homem. Na verdade, é um processo anterior, né? Deixa pai e mãe antes de se unir. Então, amadureça ao ponto de você não ser mais dependente emocionalmente, financeiramente dos seus pais. E aí sim, nessa maturidade, se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne, é união. Antes de casar era o meu, depois de casado é o nosso. Não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é mais o meu e-mail, que eu tenho uma senha que ela não sabe. É o nosso. Não é mais o meu celular, que ela tem que respeitar a minha privacidade. Que privacidade? Que abuso, nós casamos. querendo olhar o meu celular. Nós casamos, o meu celular é dela, o dela é meu. E acabou. O mundo ele traz muitos conceitos, né? O conceito da privacidade, o conceito que cada um é um só. Outro dia a gente foi comprar roupas, né? E lá o cartão era o de Cláudia. E a vendedora pegou o cartão e tal, e a gente estava num processo de criar a senha, e a vendedora perguntou para ela, ele pode ver? Claro que pode. Ela pode ver a minha? Claro que pode. Somos um. E nós entendemos que esse um é em todas as áreas, no emocional, no financeiro, no físico. Muitos focam apenas no físico. Somos um, opa, agora já pode. Não, não é só isso. Somos um em tudo. A Bíblia orienta em Gênesis, a Bíblia orienta em Mateus, a Bíblia orienta em Efésios. Sim. Antes de tu continuar, talvez vocês pensaram aí, mas e o divórcio? Né? Talvez vocês pensaram, mas a Bíblia também fala de divórcio. E aí? Então, como é esse negócio? A Bíblia está falando do casal, a Bíblia está falando de como ser um casal cristão, mas a Bíblia também traz o divórcio. Infelizmente, a Bíblia ela traz sobre o divórcio, ela tem inclusive 2 critérios, né? Vamos colocar assim, para o divórcio. Não vamos entrar na questão, critérios claros, por causa justamente de nós, da dureza do nosso coração. Por causa da dureza do nosso coração, Deus vai e cria, dá esses critérios. Possibilita. Mas o plano inicial de Deus é que não se separem. O plano inicial de Deus é não separe o homem. E voltando para Efésios, né? Eu já citei Efésios 5 aqui, da importância desse relacionamento de amor e respeito, desse relacionamento de serviço um ao outro, porque toda a carta aos Efésios vem falando da importância de servirmos um ao outro. E quando chega no capítulo 5, falando sobre família,
O texto fala sobre sermos servos um do outro. Eu a sirvo, ela me serve. E tem que ter amor e respeito. Aí a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 7. Esse é o sensacional, né? Esse capítulo é demais. Leia ele depois de casados, assim como Cantares, né? 1 Coríntios, capítulo 7, fala de um critério muito importante, né? Que é a questão sexual. O texto diz que o marido é da esposa e a esposa é do marido. O texto diz: marido, não negue à esposa o que lhe é de direito. Esposa, não negue ao marido o que lhe é de direito. O texto está falando disso mesmo. Você não precisa ficar vermelho, não. É disso mesmo que o texto está falando. Só que aí a gente casa toda a Bíblia. A gente não pode separar um texto e isolá-lo. Porque 1 Coríntios 7 diz isso, que ela é minha e eu sou dela. Mas Efésios 5 fala de amor e respeito. Então não tem abuso nesse relacionamento. Não tem ela tem que fazer e pronto e acabou porque a Bíblia manda. Não. A Bíblia ela abrange todas essas áreas emocionais, essas áreas físicas, essas áreas espirituais. Então 1 Coríntios 7 é um texto que precisa ser lido à luz de toda a Bíblia. Não pode ser isolado. Eu lembro inclusive quando eu falava com um amigo meu que não é cristão, e eu falava para ele sobre casamento, ele falava, casamento não deveria ser ruim assim. E é verdade, não deveria, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que o corpo do marido é da esposa, e o corpo da esposa é do marido. E ele olhou assim para mim, sério que a Bíblia diz isso? Eu preciso ler a Bíblia mais. Como deve ser um casamento cristão? Maturidade, união, amor, respeito e sacrifício. Muito sexo. Sacrifício também. Casou, então faz. Próxima pergunta. Qual a visão de vocês sobre o relacionamento à corte? A gente entra num terreno, um campo minado, né? Porque a corte ela tem tido uma popularidade muito grande, mas com todo respeito a quem pratica e quem considera uma boa opção, eu acho a corte um exagero, porque, me entenda bem, né? A corte ela tem boas intenções, porque qual é a intenção da corte? Manter a santidade do relacionamento antes do casamento. Mas quando nós criamos mais um conjunto de regras a ser seguido, nós estamos estabelecendo, colocando um peso ainda maior. Os casais namorados, eles já têm uma grande dificuldade para vencer a barreira da santidade. E quando nós elaboramos um número de regras gigantescas para eles poderem vencer essas regras, nós estamos aumentando o fardo, aumentando de uma maneira que a Bíblia não aumenta. Então, qual é a orientação para casais namorados cristãos? Mantenham a santidade, não pequem, lutem para isso. Como vocês vão fazer? Vocês se virem para achar o jeito certo. Se eu entendo que eu gosto de Eduardo, né? Vamos pegar aqui. Eu gosto de Eduardo, eu quero ter um relacionamento com Eduardo, mas eu não quero também pecar. Então, o que é que eu vou fazer com isso? Nós vamos trazer o nosso exemplo. Vocês lembram que nós vivenciamos 2 anos de labuta, porque a gente já tinha vivido na nossa vida passada o sexo, a gente já tinha vivenciado várias situações, e fica mais difícil quando você já vivenciou. Então, de certa forma, nós entramos numa corte. Não desse jeito, né? Pegando só o gancho, né, da ideia da corte, nós entramos numa corte. Mas o que foi que aconteceu? Eduardo e eu chegamos a um consenso de que precisamos criar algumas estratégias, porque senão o negócio vai ser feio. Que é na maturidade do relacionamento. Que foi na nossa maturidade de relacionamento. Quer ver um exemplo? Nós decidimos não beijar. Por quê? Não vai ter beijo. Porque esse negócio de beijo esquenta demais, né? Então a gente começou o namoro, e naquele início de namoro nós nos beijávamos, e aí a gente percebeu, beijando é mais difícil para a gente se controlar. Sim, beijando esquenta, então, né? E aí não foi alguém que criou a regra, a partir de agora, os crentes aqui da igreja que foram namorar,
ninguém pode beijar antes do casamento. Não foi alguém que criou uma regra, fomos nós, na maturidade do relacionamento, que percebemos isso. Então, deixamos de lado esse negócio de beijo. E outras regrinhas que a gente criou para nós. Não é Nós não vamos entregar para você. Não, nós não vamos botar para a igreja fazer agora. Agora eu vou te entregar essas regras. Tu vai ter que seguir essas regras, Giovana. Não, é na maturidade. E o quão importante é também trazer para dentro desse relacionamento a dois uma terceira pessoa, que é Jesus. Porque quando nós trazemos essa terceira pessoa, é essa terceira pessoa que está mediando isso tudo. Essa terceira pessoa que está aqui me incomodando de que esses beijos não tá legal. Esses beijos estão me fazendo pensar outras coisas, estão me fazendo já em pensamento pecar. Então, mas Jesus entra nesse relacionamento através de outras pessoas também. Porque é muito importante você ter discipuladores. Sim. Pessoas maduras, cristãos maduros, principalmente casais que possam orientar vocês. A gente tinha um casal de amigos, inclusive o amigo que me evangelizou, César e Lau. Então, o que é que acontecia? A gente namorava e acontecia episódios assim, né? Muita tentação. Ai, meu Deus, o que é que a gente vai... Vamos lá na casa de César e Lau. Aí chegávamos lá e começava a confessar os pecados. Ah, eu abracei ela demais e o negócio começou a esquentar. É muito importante o convívio da igreja. O convívio da igreja é abençoador. Então, o perigo maior que um casal faz, começou um relacionamento, se isola de tudo da igreja, deixa de ir aos cultos, porque, afinal de contas, a gente tem que aproveitar a noite de sábado e assistir filmes lá na sala, lá de casa, enquanto manhã está lavando os pratos e não vê nada que a gente faz no sofá, né? Então, fuja desse ambiente de isolamento e venha para um ambiente de convívio da comunhão. E na comunhão, Cristo entra para nos orientar em meio a esse relacionamento. Mas também a gente não condena, né, amor? Essa é uma visão nossa. A gente não condena se Pedro quer fazer a corte, percebeu faz. que para ele o ideal e que vai ser melhor e que ele vai conseguir mesmo, vai ser a corte, e que ele vai aguentar e que ele não vai pecar na casa dele sozinho no quarto. Ótimo! Então, vamos lá, Pedro. Mas não é um conjunto de regras que nós devemos impor para os jovens. Sim, não é algo que agora a galera Vibe vai ter que impor, né? Para que a galera faça a sua pulseirinha e etc e tal. E vamos lá. Não, é maturidade. E aí ainda posta lá, hashtag corte. A próxima pergunta é: o que Jesus diria aos que vivem um relacionamento cristão? Romanos 11:36. Eu gosto bastante desse versículo, porque eu acho que ele resume toda a nossa vida, seja de relacionamento, seja de profissional, resume toda a nossa vida na totalidade, que diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E talvez Jesus diria o seguinte para o casamento, para os relacionamentos: porque de mim, para mim e por mim são todas as coisas. O meu casamento, o nosso relacionamento deve glorificar a Deus. Sempre nós precisamos colocar isso na nossa vida. Tudo que fazemos é para Cristo. O meu casamento é para Cristo. O meu relacionamento com os meus filhos é para Cristo, com os meus amigos, independente. No geral, para Cristo. É isso aí. Então, já quase encaminhando para o nosso final, a última pergunta seria: o que Jesus diria aos solteiros, ou aos que querem viver um relacionamento cristão e aos que não querem viver um relacionamento cristão? Não estão nem aí. O que Jesus diria para os solteiros, né? Eu lembro muito do encontro de Cristo com a mulher samaritana. E Jesus poderia dizer para os solteiros agora: pare de tentar matar a sede com o que não é água. A única coisa que mata a nossa sede é água. E quando a gente é jovem, a gente parece estar mais disposto a experimentar besteiras, como refrigerante. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu me juntava com meu amigo e a gente comprava 2 litros de refrigerante, a gente sentava e naquela sentada a gente
secava todos os 2 litros, e a gente era muito cri-cri, né? Media certinho o meu litro e o litro dele. Se ele bebesse a mais, ainda tinha briga, né? A gente chegava e gastava toda a nossa energia, o nosso dinheiro, bebendo algo que não faz bem para o corpo, o refrigerante. Então, a única coisa que mata a nossa sede é água. A única coisa que mata a sede da nossa alma é Cristo. Muitas pessoas estão depositando a sede da sua alma, estão tentando matar a sede da sua alma com relacionamentos. E o encontro de Jesus com a mulher samaritana demonstra isso claramente, porque aquela mulher tinha uma sede em sua alma e ela tentava matar a sede nos relacionamentos. Tanto é que no decorrer da conversa, Jesus fala para ela: chama o teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. E Jesus respondeu: é verdade, você não tem. Disseste bem, porque você já teve foi 5. E o que você está agora também não é seu. Ela estava tentando matar a sede da alma nos relacionamentos. Então, se você é solteiro e está tentando matar a sede da alma nos relacionamentos, você está tentando matar a sede com o que não é água. Só Jesus pode matar a sede da nossa alma. E quando nós estamos com o corpo bem hidratado, quando nós estamos bebendo água corretamente, bebendo água bem, aí sim, nós podemos até experimentar uma besteirinha aqui e ali. O relacionamento, comparado com viver por Cristo, o relacionamento, um casamento, é um bônus. É um bônus, porque o que mata a sede da nossa alma é Jesus. Se nós estamos com Jesus, Ele nos dá até bônus. Se eu estou com Jesus, Ele me dá até um bônus. Que bônus sensacional que Ele me deu, né? Mas primeiro eu preciso matar a sede da minha alma. Solteiro, mate a sede da sua alma. Pare de tentar matar a sede com o que não é água. Só Jesus mata a sede da alma, só. Amém. Muito obrigado, então. A gente queria já agradecer a presença de vocês, do pastor Duzão, da Cláudia, agradecer a presença da Bárbara, do Fezinho, que estão tocando com nós aqui. Que prazer participar desse projeto aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós nos sentimos muito honrados em estar aqui, matando a saudade também dessa galera, e que Deus continue abençoando. Galera, o Vibe mora no nosso coração, né? Que um tempo e tanto que vivemos aqui com vocês. E sempre é uma honra voltar e estar aqui com vocês, sempre poder falar de Jesus para nós. É uma alegria. Obrigado pela coragem, porque eu sempre acabo falando alguma besteira, né? Mas brigadão. Bem, a gente queria falar que nós não temos patrocinadores, mas nós temos pessoas que têm nos abençoado, como o irmão Flávio aqui da igreja. Ele tem colocado todo o seu material, todo o seu equipamento para nos apoiar. O Felipe tem aqui com a equipe dele todo trabalhando com as pessoas. Nós temos também as irmãs da nossa igreja, as ladies estão nesse exato momento orando por nós para que isso aconteça. Então nós queremos agradecer a todas essas pessoas e ao Vibe em si, que está participando, está se envolvendo com esse programa, com essa gravação. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado para ti que assistiu até o final. Quero te indicar a assistir os nossos últimos talks sobre cultura do cancelamento, sobre biscoitar. Muito obrigado pela tua presença. Vamos encerrar com música, então. Bárbara? Gente, antes de finalizar com essa última música, eu vou tomar liberdade aqui porque eu me sinto um pouco em casa, de agradecer ao Vibe por esse convite. Para mim é muito mais do que alegria, é realmente privilégio poder estar aqui com vocês. Vocês são minha família. Eu não vou falar muito, sabe que eu sou chorona, né? Mas eu queria realmente dizer que vocês estão no meu coração, e uma vez Vibe, sempre Vibe. Então eu me sinto Vibe, mesmo em outra igreja, mesmo em outra cidade. E agora a gente vai cantar que o Senhor é bom, independente das circunstâncias, independente das coisas que nós temos ou não temos, felizes ou tristes, o Senhor continua sendo bom. Que o Rei do meu coração seja a liberdade em mim, a fonte de perdão ou a minha canção. Que o Rei do meu coração seja o meu abrigo e lar, resgate no altar, ou a minha
tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Que o Rei do meu coração seja o vento a soprar, uma âncora a firmar, oh, a minha canção. Que o Rei do meu coração seja o fogo em meu viver, uma luz pro mundo ver, oh, a minha canção. Que o Rei do meu coração seja o vento a soprar, uma âncora a firmar, oh, a minha canção. Que o Rei do meu coração seja o fogo em meu viver, uma luz pro mundo ver, oh, a minha canção. Pois tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Pois tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Que o Rei do meu coração seja o vento a soprar,